Olá, bom dia, gente. E aí, tudo bem com vocês? Como é que vai essa força e essa alegria, né? Coração sempre, bombando de amor, porque quem tem Deus no coração tem sempre muito amor, né? Gente, olha só, vamos partir já para o começo da nossa EBD de hoje, né? E antes de tudo, a gente sempre faz uma oração para pedir direção a Deus sobre todas as coisas que vamos ouvir. Vamos orar? 1, 2, 3 e já. Senhor Deus querido, muito obrigado, Paizinho, porque estamos mais uma vez reunidos e pedimos que o Senhor nos oriente e nos dê entendimento daquilo que vamos ouvir. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém. Gente, amém. Olha, veja só quem está aqui. Eu estou aqui, né? Lógico. E aqui está a Bíblia e aqui está a nossa revista de estudos dos juniores, né? Hoje nós temos uma lição que vai falar sobre a vida de Estevão. Olha só, Estevão, uma vida por Jesus. Já falamos uma vez sobre ele e agora nós vamos ter o prazer, o privilégio de aprender de novo sobre Estevão. Mas vocês lembram que tinha uma atividade para fazer, um pequeno desafio. Você sabe, gente, que desafio é só para os fortes, os fracos não enfrentam. Então, os fortes desta semana foram a Mariana, 10. Fiquei muito feliz, mas Jesus ficou muito mais. Felipe, olha Felipe, parabéns. Você não imagina como eu fiquei contente, tia Gabi, e Jesus ficou 3, 4, 5 vezes mais. E olha só a Isabela. Isabela, você está de parabéns. Jesus também ficou muito mais feliz. Vamos lá, gente, ouvir os vídeos deles? Olha, presta atenção. Olha que bênção. Vamos lá? Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 6. Pedro disse para o coxo: Não tenho nenhum dinheiro, mas o que eu tenho eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. E não havia nenhum necessitado entre os primeiros cristãos. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. Atos 4, 30. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Atos 3:1. Que maravilha, né, gente? Vocês viram? Que beleza? Ai, como isso é bom, né? Fazer isso. Não estamos fazendo isso para mim, para os outros, fazendo para Jesus, né? Jesus fica muito feliz de saber que a gente está interessado em aprender das coisas dele. E gravamos aquilo que aprendemos. Muito bom. Gente, olha, mas vamos lá ao dever. Vocês sabem que a nossa lição de hoje, a gente vai encontrar ela em Atos 6, 8. Eu vou ler para vocês Atos 6, olha, minha Bíblia está aqui, e eu vou ler para vocês Atos 6, versículo 8, que vai falar assim, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Olha só, pessoal, Estevão foi um homem que ele falava sobre a palavra de Deus. Ele enfrentava a tudo e a todos sem medo nenhum de falar a verdade. Ele tinha prazer em falar sobre o Evangelho, em falar sobre Deus. E aí, naquela época em que Estevão falava sobre o Evangelho, ele foi consagrado o primeiro diácono. Ele foi um diácono e ele então ficava na igreja, né,
Porque naquele tempo, gente, a igreja, ela estava crescendo muito. Então precisava de mais gente para estar auxiliando. Então eles nomearam diáconos, né? Justamente por isso, porque os seguidores de Jesus começaram a aumentar, aumentavam muito. O evangelho ia sendo pregado e as pessoas iam se convertendo ao evangelho. E aí foi aumentando muito nos primeiros anos da igreja. E com isso, o que aconteceu? Alguns problemas vieram a acontecer. E a fim de ajudar os apóstolos, para isso foi escolhido esses diáconos, para ajudar. E foram 7 cristãos que foram escolhidos. E Estevão foi um deles, né? Ele foi um dos escolhidos. A Bíblia fala, gente, que Estevão, ele era cheio da graça de Deus. Estevão, ele era cheio do Espírito Santo. Ele era cheio de graça e poder. E ele fazia prodígios entre o povo que ele pregava, entre todas as pessoas. Ele dava sempre um testemunho maravilhoso de Jesus. Ele não tinha medo, ele não tinha vergonha, ele não tinha nada que impedia ele de falar sobre Jesus. Então, olha só o que foi que aconteceu. As pessoas gostavam de Estevão e gostavam da palavra que eles pregavam. E claro, como falamos, começavam a seguir Jesus. Mas aí, olha o que houve. A igreja começou a ser perseguida. Começaram as perseguições sobre a igreja. Muitas pessoas estavam sendo presas e mortas. Olha que horror, gente. Por causa de quê? Por causa do evangelho. Por causa de Jesus. Porque simplesmente elas queriam seguir a Jesus. E aí aqueles homens que não eram a favor de Estevão, que não gostavam de Estevão, que não gostavam de Jesus, que não gostavam do evangelho, começaram a matar as pessoas. Não se podia falar em Jesus, que ia lá e já pegava a pessoa e já torturava e já matava. Aí, alguns membros da sinagoga tinham raiva de Estevão. Olha, raiva, simplesmente porque ele pregava a palavra de Deus. E discutiam muito com ele. Esses homens passaram o quê? A cultivar no coração ódio mortal. Vocês já pensaram uma pessoa ter ódio de alguém só porque fala de Jesus? Gente, muito, acontece muito e aconteceu muito. Aí eles resolveram inventar uma mentira, uma calúnia sobre Estevão, porque Estevão estava trazendo as pessoas para Jesus. E com isso, as pessoas daquela época, os poderosos, eles iam se dar mal com isso. Para eles não era bom, né? Não era bom que as pessoas estivessem com Jesus. Eles queriam ter as pessoas aos pés deles, fazer a vontade deles, dos poderosos, né? E Estevão pregava justamente ao contrário. Falava a palavra de Jesus, né? E as pessoas iam seguindo a Jesus. Contra Deus e contra Moisés. Eles inventaram isso. Influenciaram demais o povo, gente, a ficar contra Estevão. Os líderes religiosos. Esses líderes religiosos se voltaram contra Estevão. E sabe o que aconteceu, gente? Meu Deus. Estevão foi agarrado e levado ao Sinédrio, onde era o Conselho Superior dos judeus. Lá eles disseram: este homem não para de falar contra o nosso santo templo e contra a lei de Moisés. Mas era mentira, Estevão não falava nada disso. Mas enquanto eles falavam, algo diferente aconteceu. Os que estavam assentados, olhando para Estevão, viram o seu rosto como se fosse de um anjo. Eles devem ter ficado muito espantados, né, gente? O que seria isso? Deles verem que ele estava com o rosto parecido com o rosto de anjo. O que vocês acham que poderia ser? Nada mais era do que a presença de Deus refletida no rosto de Estevão. Olha só
a bênção, gente. Que maravilha! O grande sacerdote fez uma pergunta a Estevão. Perguntou: o que essas pessoas estão dizendo é a verdade? Perguntaram para Estevão. Olha só a resposta que Estevão deu. Estevão deu uma resposta impressionante. Ele começou a contar a história do povo de Israel, que o Sinédrio conhecia muito bem. Falou do pai da nação. Quem era o pai da nação? Abraão. E de seus descendentes, né? Os descendentes de Abraão. Estevão lembrou que o povo de Deus sempre foi muito desobediente. Ele foi corajoso porque mostrou como o povo sempre perseguia os profetas. Então Estevão não escondia a verdade. Ele falava da perseguição contra os profetas de Deus. Eles perseguiram até o próprio Filho de Deus, Jesus. Eles sempre perseguiram todos que eram de Deus. Perseguiram, inclusive, Jesus, o Filho de Deus, que foi parar pregado numa cruz. A multidão, gente, porém, gritava e tapava os ouvidos, porque não suportava ouvir as maravilhas que Estevão falava. Estevão só falava coisas boas e verdadeiras, e eles não gostavam. Aquela gente resolveu rejeitar não só ele, mas o próprio Deus. Estevão olhou para o céu e viu a glória de Deus. E aqueles homens, gente, pegaram Estevão e levaram para fora da cidade. Vocês sabem o que eles fizeram? Jogaram pedras em Estevão, apedrejaram Estevão. Nesse momento, Estevão, com toda a sua fé, porque ele era um homem fervoroso, era um homem que acreditava firmemente em Deus. E naquela hora, gente, ele não teve ódio, não teve rancor, não teve nada. Sabe o que ele falou? Com toda a fé que ele tinha, ele disse assim: Senhor Jesus, acompanha aí, recebe o meu espírito. Aí então ele se ajoelhou e falou bem alto: Senhor, não condenes esta gente por causa deste pecado. E morreu. Estevão foi o primeiro mártir da igreja. Um homem que sofreu pelo evangelho, pagou o preço por servir a Jesus. Mas ele foi um homem fiel, um homem que está na glória. Ele foi para o Pai. A vida eterna dele vai ser com Deus. Ele não se importava com o que ia acontecer com a vida dele. Ele queria era falar de Jesus, para que as pessoas fossem salvas, assim como ele era salvo. Ele queria que as pessoas também fossem salvas, né? Então, por isso que ele se doava para o evangelho. O amor dele no coração era muito grande pelos pecadores. E Jesus, gente, ele ensinou que a gente tem que orar por aquelas pessoas que ainda não conhecem a Jesus. A gente tem que orar por aquelas pessoas que perseguem a gente, que perseguem a igreja. A gente não pode ter raiva deles, não pode. A gente tem que orar, pedir a Deus misericórdia pela vida deles, para que eles tenham um encontro com Jesus. Nós temos que perdoá-los, né? Assim como Estevão fez, perdoou quem fez muito mal para ele, perdoou quem matou ele, ainda pediu para Deus, né, perdoar. Estevão, ele foi um homem obediente, ele obedeceu a Jesus, ele se tornou um exemplo de coragem, um homem que não media esforços, ele dava bom testemunho de que ele era servo de Deus. Infelizmente, gente, ele acabou que ele morreu por pregar a palavra do Senhor, mas não é infelizmente, na verdade. Felizmente, porque se ele tivesse negado a Jesus e não tivesse pregado o evangelho, talvez agora ele tivesse morrido e não teria ido para o céu, né? Mas ele não. Ele cumpriu com aquilo que Deus queria que ele fizesse, pregar a palavra do Senhor Jesus, o evangelho da salvação.
Vocês sabem que o que aconteceu com ele, hoje ainda acontecem com muitas pessoas não têm a liberdade de pregar o evangelho como a gente prega. Muita gente, hoje em dia, tem países que nem igreja evangélica pode ter, falando no nome de Jesus, que eles chegam lá, matam as pessoas têm que pregar a palavra de Deus escondida. Não é igual a gente que chega no domingo, a gente vai para a igreja, a gente assiste o culto, a gente faz reunião, faz PGM, não, Deus livre, porque tem lugares por aí que se descobrem que alguém está fazendo algum culto, eles vão lá e matam. Alguns lugares por este mundo afora. Então, são as pessoas que perseguem o evangelho. E em todo tempo nós temos que estar orando, né? Para que estas pessoas venham a se converter, a serem tocadas em seus corações por Jesus e serem salvas. E nós, gente, temos que estar falando da palavra do Senhor. Nós não podemos omitir a verdade, nós não podemos omitir a verdade. Nós temos que falar, pregar o evangelho, ser igual Estevão, não ter medo, não ter desânimo, ser um servo fiel, né, gente? Vamos estar sempre orando também por aquelas pessoas que são perseguidas, para que elas estejam sempre protegidas por Deus, por Jesus. Bem, meus amados, amém. Que nós estejamos aprendendo mais um pouco, né? Tenhamos aprendido com essa lição de hoje. Agora, nós vamos desafiar outros fortes, né? Porque desafio é só para os fortes. E os fortes da semana que vem vão ter um desafio. A Flavinha vai pesquisar, na segunda-feira vai ler Atos 6, 8 e 10. Por que Estevão vencia os debates com seus opositores? Por que ele vencia as pessoas que eram contra ele? Por que, Flavinha? Você vai responder para nós, tá? Agora, na terça-feira, a Gabriele vai responder quais mentiras inventaram contra Estevão. Quais foram as mentiras? Essa não tá difícil, hein? Na quarta-feira, viu, Sara? Na quarta-feira, Sarazinha de Jesus, você vai responder o que as pessoas viram em Estevão. Olha só, Sara, vamos lá prestar atenção direitinho, que tá tudo na lição, né? Vale a pena olhar a revistinha de novo, assistir a aula de novo, né? Pra gente poder, se tiver dúvida, poder sanar essa dúvida. Na quinta-feira vai ficar com o Lucas a seguinte pergunta, viu, Lucas? Atenção aí, Luquitas. Ó, o que Estevão viu quando olhou para o céu? Lembra? Naquela hora, no meio daquela gente ruim e tudo, queriam fazer mal para ele. Ele olhou para o céu e o que aconteceu? O que ele viu? Lucas, você vai responder, tá bom, meu querido lindo? Olha, agora, na sexta-feira, a Manuela da Marluce, tá, gente? Manu, é contigo, hein? Você vai responder o que devemos fazer pelas pessoas que são más conosco. O que a gente deve fazer com essas pessoas que fazem mal pra gente? Vamos lá responder, hein? Né, Manu? Você vai saber direitinho responder. Agora, no sábado vai ficar com o Samuel, viu, Samuca? É com você. Você vai responder o que você vai dizer, vai marcar com um X o que Estevão disse sobre aqueles que o maltratavam. São duas perguntas. Uma das duas é a verdadeira, você vai marcar com um X, tá? Você vai dizer se ele disse, Senhor, faça com eles o que fizeram comigo. Ou ele disse, Senhor, não condene esta gente por causa deste pecado. O que foi? Gente, tá aí, lançado o desafio. Só para os fortes, claro, né? Então, agora nossa aulinha maravilhosa termina por aqui.
Vamos nos espelhar em Estevão, que obedeceu à vontade de Deus, tá? Pense no nome de alguém que vocês poderiam perdoar. Que vocês têm alguém que vocês precisam perdoar? Que tenha feito alguma coisa para vocês? Vamos perdoá-los? Vamos, né, gente? Então, vamos seguir os ensinamentos que Deus e nosso Jesus deixou pra gente. Amadinhos de Jesus, eu amo muito vocês. Amo mesmo, mas Jesus ama muito mais. Até a próxima aula. Tenham um domingo feliz. Tchau! Não conhecem Jesus, nunca ouviram falar do amor diferente, capaz de salvar. Quero ser a criança que vai ajudar a contar o seu plano de amor. Porque Ele me amou, quero a todos falar, anunciar e viver pra Jesus divulgar. Jesus é Senhor, amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. Eu amo, multiplico, oro e reparto ao Brasil. Eu anuncio que Jesus é Senhor, amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. No sertão, na cidade, crianças estão precisando de paz, salvação e perdão. Não conhecem Jesus, nunca ouviram falar do amor diferente, capaz de salvar. Quero ser a criança que vai ajudar a contar o seu plano de amor. Porque Ele me amou, quero a todos falar, anunciar e viver pra Jesus divulgar. Eu amo, multiplico, oro e reparto ao Brasil. Eu anuncio que Jesus é Senhor. Amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. Eu amo, multiplico, oro e reparto ao Brasil. Eu anuncio que Jesus é Senhor. Amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. Amo, multiplico, oro e reparto. 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 Eu amo, multiplico, oro e reparto ao Brasil. Eu anuncio que Jesus é Senhor.